O Marcos capítulo 1. Agora você precisa entender que você agora está numa conversa com Jesus. Esquece o Mota. Eu só sou o porta-voz. Amém? Quando você escuta uma música, você pensa no alto-falante ou na música que está tocando? Pois é. Então esquece o alto-falante, presta atenção na música. Essa é nova, hein? Marcos 1, 29. Marcos 1, 29. Érica do Bruno. Agora já era. Vamos lá. E logo saindo da sinagoga, acharam aí, pessoal? Presta bem atenção no que você vai ler e ouvir. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre. E logo lhe falaram dela, disseram: Senhor, poxa, minha sogra está mal. Está com uma febre, está muito febril. E na época não existia termômetro para dizer se está 37, 38, 39, né? Mas ela estava mal, porque a febre faz delirar, sabia disso? A febre faz delirar. Eu me lembro, quando eu era criança pequena em Niterói, eu devia ter Gente, eu tenho uma memória. Eu devia ter de 2 para 3 anos. Entre essas duas, e eu estava sentado na cama no quarto das minhas tias. A nossa casa era telha de canal. Isso deve pesar quase que mais que uma laje. Esse pau de mangue para segurar a telha, tão pesado que é. E eu fiquei sentadinho assim, e na minha frente um guarda-roupa daquele hoje deve estar custando uma grana. Guarda-roupa de madeira, peroba, não existia aglomerado esses negócios, né? E era aqueles guarda-roupa de peroba, aquele verniz preto. Aquele verniz preto. E eu sentadinho, sozinho ali, né? Que minha avó, a Nilda, minha tia, não sei para onde que estava, a Neuza também não, e minha avó também não, acho que estavam tudo para o lado de fora, e eu sentado ali quietinho assim. Irmão, de repente o guarda-roupa começou a rodar devagarzinho, foi aumentando. Chegou uma velocidade, acho que estava uns 200 km por hora. E eu com medo que aquele troço viesse em cima de mim. Depois foi parando. O guarda-roupa ficou no mesmo lugar, nem para lá nem para cá, certo? Então o que foi aquilo ali? Eu estava delirando de febre, mas ninguém sabia que eu estava passando por aquilo. O pessoal sabia que eu estava com febre, porque botava aí, fulano está quente demais, está com febre, e tal. Então a sogra de Pedro estava com uma febre, talvez pior do que essa que eu senti quando eu tinha lá meus 2 para 3 anos. E eu guardo isso na memória até o dia de hoje. Então, até os 120 anos eu vou guardar isso. Versículo 31.
Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imagina Jesus pegando a pessoa pela mão assim e levantando, levanta. Coisa bonita isso, né? Mas, então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. O Marcos aqui estava meio preguiçoso, ele estava com vontade de escrever, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Mateus estava com vontade de escrever. Porque tem muita coisa para falar aqui, gente. E o Marcos aqui parece estar contando a coisa pela metade. Esse negócio aqui muito bom que aí precisa saber. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que está acontecendo isso? Aí não é nada a ver com dízimo nem com oferta, é outra coisa. Deixa eu ver aqui. Olha, quem estava mesmo com vontade de escrever é Lucas 4. Vamos lá. O Mateus também estava meio cansado. Lucas 4. Acharam? O Lucas era médico, ele é estudioso, né? Estava com mais vontade de disposição para escrever. Então diz assim, no versículo Lucas 4, 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ele saiu da igreja e entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Fizeram lá um comentário, Senhor, minha sogra. E inclinando-se para ela, o que ele fez? Gente, o que é repreender, hein? Dá uma bronca, dá um sabão na pessoa. Aí eu pergunto, febre tem ouvido? Não. É interessante, pastor, com quem ele falava? Com quem estava provocando a febre. A febre, gente, ela vem a partir de uma inflamação. Entendeu? Às vezes a pessoa tem uma infecção na garganta, pode ser uma infecção urinária, infecção de ouvido. Provoca febre, dente inflamado. E a febre, a infecção, ela tem micróbios que você a olho nu você não vê. Só através de um aparelho microscópico você consegue ver aqueles bichinhos muito miudinhos. É chamado vírus, né? Só que eles têm vida. E essa vida foi Deus que deu para eles? Para fazer a criação deles sofrer? Então, nessas bactérias estão alojados os demônios, os maus espíritos que faz a pessoa sofrer. Então, quando Jesus repreendeu, ele estava dando uma bronca no maligno. Dando a ordem, vocês vão sair, vocês não vão pôr mais a mão nela e tal, e eles tiveram que sair.
Quando saiu, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Você pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Eu vi a pessoa dar dipirona e mais não sei o que e tal. Olha, a febre voltou, porque o demônio ainda não foi expulso. Quando você expulsa ele e crê, acaba a febre. Já havia acontecido isso com tanta gente, a pessoa começa a suar, tal, quer dizer, o organismo foi fortalecido de novo. E aqueles espíritos, ó, foram embora. Entendeu? Mas, no versículo 39 ainda, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Acabou o problema. E ela, levantando-se logo, o que ela fazia? É uma coisa que a gente não faz. Você está lá com um problemaço e tal, você recorre a Jesus, Jesus acaba com aquilo, te dá o livramento, mas você não serve a Ele. Pastor, o que ela fez? Ela deu água para ele, lavou roupa, o que fez a unha dele? O que ela fez? Vamos ver aqui. E ao 40, e ao pôr do sol, todos que tinham o que, pessoal? Enfermos de várias doenças. Pneumonia, diabetes, desvio de coluna, dor da cabeça, inchaço nas pernas, mioma, cisto, vários lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, o que acontecia? Curava. E você tem trazido? Você tem até vizinho que sofre. Pastor, é um inferno. Todo dia ele briga com a mulher briga com ele. Já jogaram um gato por cima do meu telhado e eu não fui lá falar nada. Gente, vocês estão vendo aí. Vou repetir para você. Vamos pegar do 38 para você entender. Se essa palavra não entrar no seu espírito, você não entende. Olha lá. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, o que ela fazia? Servia-os. E ao pôr do sol, presta atenção, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, olha aí, irmão, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que era o Cristo. De que forma ela serviu a Jesus? Trazendo enfermos. Você tem vizinhos problemáticos. Você nunca deu uma palavra para eles. Tem Facebook, manda mensagem para todo lado, mas nunca conta o que Jesus já fez na sua vida. Vai ver que ela chegou lá dizendo: olha, gente, eu pensei que de hoje eu não passava, mas o meu genro, o Pedro, com o outro lá, falou de mim, ele veio, tocou em mim, eu estou curada. Você quer ser curado? Ele está ali em casa, vamos lá em casa. Olha só que coisa linda. Pastor, já faz alguns aninhos que o
diante da televisão. Aí uma oração do Senhor, o coroa saiu dela, está lá vivendo até hoje. Não? Olha isso, você vê que coisa? Bianca, essas coisas têm que ir para o Facebook. Tem que haver divulgação. Não nem do Mota, que é claro, do Mota não tem problema, mas principalmente Jesus, gente. E a pessoa... E ninguém sabe disso. Pastor, lembra que eu falei com o senhor do sobrinho da Verônica? Sim, sim. Aí ela me levou, né? Pediu oração, eu levantei com o clamor, o telefone dele. O médico disse que não ia sobreviver. Ele foi, ele estava muito barro, perdeu a perna. Aí. Aí, fiz colocação no telefone, tiraram o tubo dele já. Olha aí. Já está falando, daqui a pouco está vendo lá. Olha isso. Bem de horrível, irmão. Quer dizer, essas coisas, pastora, tem que ir para o Facebook. O pessoal põe no Facebook política. O Zequinha traiu Toninha. Irmão, mataram não sei quem a facada. Mas dá cada testemunho do demônio terrível. Sumiu o filho de fulano, acharam de ciclano, mas as coisas de Jesus estão escondidas. Tem que forçar a barra para poder falar, não, irmão. Tem que abrir o leque. Deixa eu te falar o que ele me fez. Entendeu? E, de repente, o pecado da pessoa é esse, não ter coragem de falar a verdade. O que o demônio faz, a pessoa fala, não, mas o que Jesus fez, quem você era, não tem vergonha de falar, mas você não tinha vergonha de ser o que era. Por que você tem vergonha de falar? Conta tudo, tem gente passando por isso, gente. Eu, quando falo de Jesus, eu falo tudo que já passou por mim, gente. O que eu fazia, como eu não fazia. Eu só não posso dizer que eu fumava maconha e cheirava, isso é o que eu fazia. E era, sei lá, a misericórdia de Deus que já operava em mim, eu não sabia. Não é porque eu era esperto. Não é nada disso, irmão. No dia do juízo vai saber, Mota, eu que nunca deixei. Eu vi que se eu deixo, eu perco você, e você futuramente ia me dar muitas almas. Que Deus conhece o nosso princípio, meio e fim. Amém? Amém. Aí a pessoa, não, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca bebi. Que isso, irmão? Isso é uma maldade. Aí a pessoa vai sendo cobrado porque você não tem coragem de dizer quem você era e quem você não é mais. Tem que falar, irmão. A pessoa não fala da cachaça, da maconha, do cigarro, do bordel, um bordel, que olha, mas não pode falar de Jesus, irmão. Falar e mais falar mesmo. Eu, quando falo de Jesus, eu não falo como propaganda, eu falo dele mesmo, eu vivo ele. Não era assim, mas agora chegou a esse ponto, graças a Deus, irmão. Desde que eu ouvi falar de Jesus na década de 80, eu nunca mais acendi uma vela para ninguém. Nunca mais fiz pedido a ninguém, somente a Jesus, irmão. E não tenho vergonha de falar quem eu era e quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje eu não preciso falar, o povo vê. Mas quem eu era, o povo não viu. Entendeu, irmão? A pessoa vai dizer, poxa, eu também sou assim, então eu tenho chance de mudar? Tem! Entendeu? Não tem que ter vergonha, não tinha que ter vergonha de quem você era.
Hoje você não é mais. Não, isso aqui não vou falar não, que é muito ridículo. Irmão, o diabo conversou você mesmo. Não, não fala isso não, isso aí é meio ridículo. Conta tudo, irmão. A mulher que Jesus curou aqui, deixa eu dar mais um passinho à frente aqui, que eu vou chegar numa área aqui que vocês vão vibrar. Vamos lá. Então vamos repetir aqui o 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham... Achou aí? E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Eles não melhoravam não, eles eram curados, tá? E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele. Mas ele estava no deserto. O que ele foi fazer lá, pastor? Só areia e água. Deserto, irmão, é aquele lugar onde nunca se ouviu falar de Deus. Tem gente que diz: eu não acredito em Deus, que eu não sei o que, tal. Mas quando está na míngua, quase morrendo, oh Deus, me perdoa. Ué, você não acreditava, irmão. E o sofrimento é esse. Mas o procurava. E chegou junto dele e o detinha, para que não se ausentasse dele. E seguravam. Não, peraí. Quando a gente tem uma bênção, a gente segura, irmão. E o diabo tenta de tudo para te jogar contra aquela bênção. Se você for esperto, você não cai, irmão. Ué, você quando foi lá achou bênção, agora é maldição? O que é isso? Eu não acredito. Achei uma manga e estou lá. Muito bom. Ué, o que é isso? Virou rebenta cavalo? Não existe isso. Não deixe o diabo confundir sua cabeça, sua mente, não, irmão. Seja esperto. Amém? E ele, porém, lhes diz: também é necessário que eu anuncie a outras. Ele foi para que lugar? Não, antes aqui, eu li aqui. E aqui está dizendo que foi para onde? É necessário anunciar lá, ninguém sabe, está deserto. É esse o deserto, não é areia. Coitado de Jesus, passou tanta sede andando naquele... Não é isso não, gente. Tá? É necessário que anuncie a outras cidades. Está aqui, ó, o Evangelho do Reino de Deus. Porque para isso fui enviado. E tem gente que não quer ir no deserto, só quer ir na casa do irmão. Que lá vai ter bolo, tem uma galinha com batata, ninguém visita a casa da pessoa que precisa, né? E Dona Riqueta, tem visto ela? Diz que ela está muito ruim, está de cama. Ah, tá. Você está indo aonde? Não, eu estou indo na casa de Bertolina. Bertolina, ela mora onde? Ah, estou lá da casa da Riqueta. Mas você não vai na casa da Riqueta. A Riqueta está da dó, irmão. Não pode ir para a cozinha, não pode fazer nada para você comer. Irmão, acorda, hein? De repente, o sofrimento do cristão pode não estar nisso. Não divide o pão. Outra coisa é a oração. Eu oro pelo pastor fulano e tal, pastor ciclano, pastor beltrano. Eu tenho pastor que isso aí eu não vou orar não. Irmão, você está pensando que Deus está ouvindo sua oração, irmão?
Deus não responde oração egoísta, irmão. Eu, quando oro por pastores, eu oro por o pastor Edmilson, R.R. Soares, Bispo de Macedo, eu oro pelo apóstolo Valdomiro, eu oro pelo pastor fulano de tal. Não, disse aquele pastor, o problema é dele. Eu vou orar. Minha oração não pode ser egoísta. Eu não posso fingir que sou santo. Eu tenho que ser santo. Oro pelo pai de santo, oro pelo padre fulano de tal. Ué, é meu próximo. Amém? Então, como é que hoje eu sou pastor? Eu não pedi para ser pastor, Deus achou que eu tinha que ser, então eu sou. Tá? E graças a Deus que Ele me escolheu. Amém? Mas, quer dizer que agora eu sou pastor? Não é ruim de orar pelo Pai de Santo, hein? Ué, mas eu não era lá, irmão, o pá virada, bebia, acendia vela lá para a pombagira cigana, pro tranca-rua, Xangô, eu não fiz tudo isso. Alguém orou por mim, irmão. E por que hoje eu não posso orar pelos outros? Ser cristão é coisa séria, irmão. Por isso que eu digo, Jesus falou, e conhecereis a verdade. Enquanto você não conhecer a verdade, você não faz a coisa certa. Tem coisas que você não renunciou ainda, o racismo. Olha, eu estava vendo uma história sobre... Você sabe o local que Jesus, quando nasceu de Maria, e Deus mandou que ele se ausentasse com Maria e José, você sabe que lugar é aquele? Que lugar é aquele? Qual país? É uma parte da África, irmão. Uma parte da África. Não tem aí os filósofos que dizem que o povo negro, os africanos, é um lugar que Deus amaldiçoou? Estuda que você vai ver, está tudo errado. Tudo partiu dali. Eu botei no grupo da... A pessoa não olha minhas mensagens. Estou olhando mensagem estranha aí. A senhora viu? A senhora viu até o fim? Vai até o fim, mano. No fim tem aquele açuquinha, não tem? Que a gente escorria no pão. No final do café não tem aquele açúcar? Tem gente que escorre no pão que é mais gostoso. Então, vai até o fim. Até o fim para saber o negócio legal, né? Olha, assiste lá que vocês vão ver. E é verdade, tá? Então... eu mandei para você também, neguinha. Mandei para você. 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava onde? Nas sinagogas. E deserto tem sinagoga? Então, irmão, deserto aqui é onde não conhece a verdade. Ô Roberto, Deus abençoe. Roberto, pastor Fabiana, Lúcia Maria, Deus abençoe todos vocês aí. Então, uma pessoa que Deus fez ali o milagre, você não conta. Você não vai lá com o seu milagre e conta para o vizinho que sabia seu sofrimento. Para que ele acorde e se converta. Você está em pecado, irmão. Vamos para Marcos 5. Marcos 5. Não, já dou o dízimo, já dou... Irmão. É igual a pessoa que você quer ajudar seu parente, quer ajudar não sei quem, mas sem Jesus. Irmão, com dinheiro você não salva ninguém, irmão, bota na sua cabeça. O coxo estava lá na porta do templo, você sabe o que o pessoal dava para ele de esmola? Hein? Você imagina um camarada, irmão, todo dia sentado naquele lugar, ganhando ouro e prata. Esse cara não é milionário não, irmão? E aí? E ele andou com as ouros que ele ganhou?
Ele só andou com a palavra que Pedro e João deu de Jesus para ele, irmão. Amém? Ele só andou com a palavra que é. A mesma coisa a mulher que sofreu de hemorragia, ela gastou os tubos, vendeu o que tinha, o que não tinha, ficou pobre, mas quando que ela foi curada? Quando ela ouviu falar de Jesus, irmão. Não adianta. Ó, tem pessoas aí que foi operado, que a perna não funcionava direito. Ah, pastor, graças a Deus, agora já estou andando. Eu uso uma muleta e uma bengala. Eu estava quase perdendo a perna esquerda. Eu não uso nem bengala e nem muleta, irmão. Tudo que Deus faz é perfeito. Não gastei R$1. Foi na Igreja da Graça, lá em Niterói. Não gastei R$1. Ainda fui pão duro miserável, que não dava oferta. O pastor quase chorava olhando nos meus olhos. Uma ofertinha, eu não tenho. Mesmo assim, Jesus me curou. Ah, gente, a gente precisa se converter de verdade, sabia? Pastor, qual a função de uma oferta e de um dízimo? Primeiro, o dízimo e oferta é temor a Deus. Você ter coragem de ficar com o que é dele, que você não teme a ele. Se você não teme a ele, o resto é pinto. Tá? E outra, você vai ter sempre problema, sempre prejuízo. Porque na finança, o chão só dá se a gente não planta. E o que você tem plantado? Você só colhe o que você planta. Eu planto nada, colhe nada. O Marcos 5, olha isso aqui, pessoal. Marcos 5, 25. Vamos aqui passar o olho aqui rápido. Pede a Deus, eu quero entender. Se eu vou ouvir, mas eu quero entender, eu não quero escutar, não, eu quero ouvir e entender. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos não é 12 dias. E que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Vocês que são mulheres, quanto tempo demora uma menstruação? 3, 4 dias. Você imagina um mês. 2 meses. 12 anos. Você entende agora do que eu estou falando? Mas, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, gente, estou longe aqui, outra coisa. 25, tá. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, o que aconteceu? Veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas. Não pagou R$1 essa mulher. Porque dizia, se tão somente tocar suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Jesus queria saber, quem tocou nas minhas vestes? Irmão, todo mundo esbarrando nele, não tinha que perguntar nada. Só que é um toque que chamou a atenção. Entendeu? Quem tocou em mim? Igual outro dia, eu não atendo, pode me ligar que eu não vou atender, eu estou transmitindo, irmão. Mas teve um dia aqui que o celular tocou, isso já se faz aí uns 12 anos, por aí ou mais. Eu disse, gente, vocês me perdoam, mas eu vou ter que ouvir, que atender. Eu atendi, era o Miguel morto no colo
da Keila. Se eu não atendo. E orei daqui mesmo e o garoto voltou a vida, irmão. Hoje ele está com 13 anos, está um rapaz lindo ele. Entendeu? A coisa que é diferente. É diferente. Talvez se fosse pessoa me ligando, pastor, que tem um dízimo aqui de 500 mil reais, eu não ia atender. E era coisa muito mais séria que uma vida, muito mais séria que dinheiro, que é uma vida. Amém? Então, o próprio Deus atende. Eu não pude resistir, eu tive que atender, era um caso muito sério. Então, voltando aqui, ele fez a pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizeram. Ele disse: não, eu estou louco, não. Alguém tocou em mim e foi um toque diferente. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo a Deus, tremendo aos homens, aproximou-se e prostou-se diante dele. E o que ela fez? Ela não escondeu nada. E é um caso bem particular, né, para contar para um homem. Não sabe o que é que eu misturava normalmente, né, que 3 dias eu estava já livre, mas dessa vez, sabe, Senhor Jesus, 12 anos nesse sofrimento, quanta vergonha, e bota pano, tinha pano, eu já nem botava mais pano, então escorria de perna abaixo, eu botava tudo para ele, irmão. Ah, tem gente que dança aqui, eu não vou falar, não. Irmão, que vergonha é isso? Jesus operou na tua vida, operou. Por que você não conta, irmão? Fala a verdade. A gente vê tantos testemunhos, pessoas contando, rasgando o mapa mesmo. Esse dia eu estava vendo um testemunho de um homossexual. O cara botou as filmagens dele, sabe? De seio, de calcinha. O cara botou mesmo. Deus abençoe aquele rapaz. Hoje ele é pastor. Oi? Aí. Ele botou lá. Como você vai saber que Jesus muda a vida de alguém se você não conta, irmão? E eu não tenho vergonha de falar o que eu fazia, quem eu era. Não, irmão. Eu era assim mesmo. Eu não tinha vergonha de ser quem eu era. Agora eu tenho vergonha de contar que Deus me libertou, irmão. Então, quando nós não falamos, não testemunhamos Jesus, ele está correndo problema, irmão. E tem uma misericórdia, o negócio é sério. Mas, depois que ela contou o testemunho, olha o que ele disse para ela. Aliás, vamos repetir o 33? Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, vou te explicar aqui o temendo e tremendo. Temendo porque ele é Jesus, representante de Deus aqui na terra. Ele é Deus. E tremendo, porque a mulher que estava menstruada, ou tinha esse problema de hemorragia, ou lepra, não podia tocar em ninguém, não podia nem ficar no meio do povo. Tinha que ficar do lado de fora da cidade. Então, temendo a Deus, tremendo os homens, podiam até apedrejar ela. Aproximou-se, prostou-se diante dele, lembrando a você que tinha uma multidão ali, tá? E disse-lhe toda a verdade.
não escondeu nada, ela falou tudo. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Acabou o problema dela. Não, eu até nasci crente, ou eu nasci falando em língua, blá, 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 blá. Gagá, gugu, gagá, gugu, gagá, gugu. Faça isso não, irmão. Vai ver um negócio lá, bota no Face. Jurandir comeu cocô de porco. Jesus faz a obra na vida do cidadão? Não vou contar não. Ai, tão feio. O que você está fazendo, irmão? É por isso que Deus me honra, me abençoa. Eu não tenho vergonha de falar. Outra coisa que eu vou dizer para você, aquela pessoa que diz: não, eu agora sou de Jesus, mas eu matava, comigo você não se converteu ainda. Você só vai na igreja, você ainda fala com orgulho do que você fazia. Tem que contar, irmão, hoje eu sou diferente, eu estou liberto, graças a Deus. Como Paulo esmurrava o próprio corpo, né? Ponto de dizer: miserável homem que eu sou. Como ele desceu, irmão. Quem me livrará desse pecado da morte? Não tem gente que não. Eu andava com 2 pistolas, andava com um revólver, eu tinha uma faca cega, mas cortava a manteiga bem. Para que faz isso, né, irmão? É tão bonito você dizer: não, eu agora, graças a Deus, sou livre. 2 tiros e uma corrida. Não era aquela do Blau Blau, não, né? Só lembra do Blau Blau? O Blau Blau dava um tiro, aí a arma dele foi... A arma do Blau Blau fazia, entendeu? Daqui a pouco saía a bala com uma preguiça. Ai, Jesus. Outra coisa, vai até bom falar em desenho. Eu que fosse... Todo ser humano assistiu Papalégua. Irmão, toda a maldade que você faz para alguém cai em você mesmo. Assiste Papalégua. Assiste Papalégua e olha para Lucas 6,31. Eu acredito que esse desenho foi até baseado ali. Lucas 6,31 ou Gálatas, acho que é 6,7, né? Tudo aquilo em que o homem plantar. Assiste o Papalégua. Ele é o coiote que quer pegar o papalégua ou o papalégua quer pegar o coiote? O coiote, né? Mas ele só se dá mal aí. Só cai. E tem gente assim, você acha que se você der um golpe fulano, vai melhorar a tua vida. Então, tu arranjou outro problema. Outro problema. Vai vir uma bomba na tua vida enorme. Seja humilde, irmão. Seja humilde, seja sério, seja pontual, e a tua vida será uma bênção. Glória a Deus. Outra coisa é quando nós julgamos alguém. O Romanos 2, já falei isso aqui uma porção de vezes. Tem gente que escuta, é preciso ouvir. Se você ouvir, você está livre, mas enquanto você não ouvir, você vai ter problema, irmão. É 2. Acharam? A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Portanto, és inexcusável. Vocês sabem o que se diz? Eu já falei aqui uma porção de vezes.
o que significa a palavra inexcusável. Não tem desculpa. És inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que seja, ela quem foi, porque te condena. Você sabe que é uma pessoa condenada? Ela tem que pagar. Ela está condenada, ela tem que pagar. É igual o Lucifer, ele está condenado. Não adianta que ele vai ter que ir lá para o lago que arde com fogo e enxofre. Entendeu? Então você fica condenado a fazer o mesmo. Eu é ruim, vai fazer. Porque o Senhor disse: os céus e a terra, mas a minha palavra. E Deus falou que eu ia pagar, não paguei. Não, irmão, tu vai ter que pagar daqui. Evita, vigia, não fala, não julgue. Está aqui, ó. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. Pois tu que julgas, e quem é você para dizer a Deus que não é? E aí? Aí ainda orienta ainda, né? Que às vezes, porque é pastor, porque é o bambamã da fé, então diz assim, ó: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o quê? Jesus disse: eu sou o caminho. Olha, o juízo de Deus é segundo a verdade, segundo Jesus. Tá? Sobre que tais coisas fazem. Não tem escapatória. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, eu posso, escaparás do juízo de Deus? Só porque você é pastor, Mota, não vai acontecer? Está enganado, irmão. Está enganado. Respeita o Espírito Santo. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência. Deus até agora não fez nada, tá bom. E longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Não tem jeito, vai acontecer. Eu já vi acontecer com um monte, irmão. Eu já vi acontecer. Falar para mim, Mota, conseguiu, irmão, olha, eu que fosse você, eu pedia perdão a Deus e que nada, aconteceu. Eu vi vários pastores, obreiros, membros de igreja, já vi vários acontecer. E até com pessoas que não é evangélico, eu já vi acontecer. E pesado. Eu vi um caso que o maior desejo da pessoa era prender a outra. Fiz de tudo. Até na época eu fazia o programa da Rádio Estrela da Manhã. Até falei na rádio, gente, de repente cai no ouvido da pessoa, né? Não faça isso que vai vir na sua conta. Acho que não chegou lá, ou chegou, a pessoa não creu. E evangélico. O que aconteceu? A pessoa que ele queria que fosse presa não foi presa, mas ela foi presa. E evangélico, hein? Foi preso e ficou muito tempo, pagou um preço alto. A língua. Irmão, se Deus está falando, eu vou respeitar, irmão. Isso aqui não é esse jornal que a gente compra aí na banca, não. Aqui é Bíblia Sagrada, é palavra. Em qualquer parte do mundo que você for, ou em inglês, ou em francês, ou em alemão, ou em hebraico, ou no grego, a palavra está escrita, irmão. Ela pode, sim, ser atualizada, mas tem a corrigida. Mas é a palavra. É que uma fala tangerina, outra diz mexerica, outra fala empim e na outra fala macaxeira. É igual o nordestino, né? Você fala aqui, poxa, vou comer um carré.
Ele já chama de bisteca, mas é a mesma coisa. Tem que aguardar, irmão. Amém? Aí a pessoa vai pela cabeça da outra, vai só se ferrando, só tomando bombada. É igual uma pessoa que eu avisei, irmão, não brinca com dízimo não, porque ele não é meu não, é de Deus. Só foi estourando só uma bomba atrás do irmão, misericórdia. Hoje tem que andar escondido, deve na padaria, deve não sei aonde, deve lanche, deve lá não sei, tudo depois que passou a roubar a Deus. Uma vez foi a Jurema, né? A Jurema pegou o dízimo do Senhor, irmão, fez lá, sabe o que ela fez depois? Pastor Mota, que besteira que eu fiz. O que foi, Jurema? Olha, irmão, acho que gás, né? Uma porção de coisa que estourou na vida da Jurema. Eu nunca vi Jurema passar um perrengue tão grande na vida dela como passou. E ela falou, eu sei o que é, pastor. Eu brinquei, eu não devolvi a Deus o que é dele. Você não devolveu a ele, o diabo. Irmão, quando você não faz o que Deus está mandando, você está obedecendo a quem? Você está obedecendo o diabo, irmão. E sabe o que ele faz na sua vida? Mata. Só sabe fazer essas 3 coisas. Você levanta um pau da barraca, cai outro. Assim que fica a tua vida, né? Mesmo que disseram que a gente dá o dízimo aqui na igreja, o senhor vai comer no self-service, irmão, posso comer no chiqueiro, onde for. Ué, você já viu dizer que pastor não come? Ué, que isso, irmão? E outra coisa, se eu pegar o dinheiro do senhor e ir para o hotel, né, reformar a casa dos outros, e mais não sei o que, com o dinheiro de Deus, em vez de eu dizimar, irmão, quem vai ajustar a conta com Deus sou eu, irmão. Eu não posso reclamar daquilo, a conta vai chegar. Não chega hoje, não chega mais, uma hora vai chegar e você vai lembrar. Hein? Ué, irmão, é coisa séria. Hein? Deus não avisou sobre a arca, que queria mandar o dilúvio. Ele fez na calada ou avisou? Avisou, irmão. Só morreu quem não creu, irmão. Nós temos vários exemplos na Bíblia e exemplos físicos também. Eu já vi muita coisa, irmão. Fulano não faz, olha, rapaz. Não, Mota, olha só, cuida da sua vida, cuida da minha, tá bom, irmão. Ô, Mota, ora por mim? Ora, irmão. Poxa, irmão, mas não te avisei, eu não vou na ideia de ninguém. Não, que é o pastor fulano de tal, ele é formado nisso, formado naquilo. Irmão, eu sou formado em temor, irmão. Sou formado em temor. Se ele não é, fazer o quê? Eu não acompanho a cabeça de ninguém. Pode ser meu melhor amigo, não adianta, que eu não vou na cabeça dele. E respeito Isaías 1, olha aí todo mundo. O meu carro bateu o cabeçote, Elisel. 3 válvulas, foi embora. É barato, não é? Pois é. Sem dinheiro, o carro está consertado, está aí fora. E tem mais. Até tem dinheiro, mas é do instrumento lá, está aqui na carteira aqui. Eu fui lá ontem, um camarada lá, pelo amor de Deus. Só avisei para ele, o louvor é de Deus, não é meu não, tá? Olha o dinheiro, R$568.
eu fosse desonesto, pegava e dava para o mecânico. Você sabe que não é isso, é muito mais. Né? Aí agora eu estou aqui muito bem, daqui a pouco a mensagem. Pastor Mota, depois o senhor vem aqui, pega o carro, a chave está escondida aqui em tal lugar. Mas, e o valor? Ô André, vamos lá buscar o carro comigo? Aí André me levou lá, peguei o carro. Irmão, os que lhe honram, glória a Deus, é assim que funciona. É isso aí. Isaías 1:19. Acharam? Glória a Deus. Olha o que Deus fala aqui para nós. Se quiserdes, está vendo aí, gente? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Irmão, qual é o bem dessa terra? Tem tudo, irmão. Tem gente que comprava aquele triângulozinho de queijo assim, ó, de 100 gramas, hoje está comprando peça. Tem gente estufando o peito. Quanto é essa peça de queijo aí? Peraí, deixa eu botar aqui na balança. Vou levar. Mas por que, irmão? Está fazendo certo. E Deus prometeu que você comeu o melhor dessa terra. Amém? Tem gente fazendo café com uma colher de pó, irmão. Está igual mate. Mas tem gente colocando as 3 colheres, irmão, não falta. Oi? Irmão. Seja fiel a Deus que você vai ver uma coisa, irmão. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusar, eu não vou obedecer, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Mota diz: do Senhor, irmão. E eu não vou brincar com isso. Está amarrado, irmão. Quero ver, cheguei em 72, quero ver se eu vou até 120, irmão. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ser fiel, irmão. Amém? Tem que ser fiel. O salário do pecado é a morte. Então eu não quero pecado, eu quero viver, irmão. É isso que tem que ser feito, minhas irmãs e meus irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Do contrário, a gente afunda, irmão. Está repreendido isso em nome de Jesus. Nós não podemos lembrar de Jesus só quando estamos no sufoco. Não faça isso. Para finalizar, vamos para Marcos. Marcos, vocês estão gastando um centavo de Uber, irmão. É tudo perto. Aí, Marcos 4. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Achou? Ele diz: naquele dia, sendo já tarde, todo mundo achou? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, que não se fala mais nesses barquinhos.
E levantou-se grande temporal de vento, irmão, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O negócio começou a ficar feio, irmão. Imagina você, irmão, no mar, numa embarcação, e você vê aquele mundo de água subindo assim, por cima do barco. Você está só lendo, né? Você não tem noção que é água, né? A onda, o barco balança, vem por cima, o barco tem hora que desce, vai lá embaixo, você olha assim, é só água, os paredão de água, aí volta, te põe lá em cima, e o vento, imagina, a vida da pessoa às vezes está assim, mano. Tem hora que a pessoa, esse cachorro, não sei por que eu não meti uma bala na cabeça ainda, não sei por que eu não tomei chumbinho ainda, porque a tempestade está te arrebentando, irmão. Bate de um lado, bate do outro, você não sabe mais o que faz. Bom, então, versículo 38. E ele estava em que lugar? Você sabe onde é a popa de um barco? É o último lugar do barco. Em que lugar da sua vida Jesus está? O que você está ouvindo? Se eu ouvisse a minha mãe, eu ia estar na macumba. Minha mãe era espírita. Em que lugar do barco você está? Se eu aprendesse com meu pai, eu ia tomar cachaça direto. Meu pai morreu bebendo. Se eu pego as manias do meu pai era gente boa, irmão, mas para você ter uma ideia, aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Acho que ele não sabia nem onde ficava a igreja. Se eu pego as manias do meu pai, eu estou perdido. Tem que tomar cuidado com nossos pais, eles andam certinho. E levantou-se grande temporal de vento, tal, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. É aquelas Bíblias de cristaleira, né? Tem Bíblia que fica na cristaleira, assim, Salmo 91. A Bíblia está no Salmo 91, se o diabo entrar aqui, ele vai lá olhar. O livro é de Salmos 91. Vambora, que não dá para entrar, não. Ah, Jesus. Aí, Ana, essa não é mole, não. É pior que a caspinha de bacalhau, né? Ai, Jesus. Bom, 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Já estavam culpando Jesus, irmão. Você faz tudo errado, depois você quer culpar Deus, irmão. Quer culpar a igreja, o pastor. As pessoas queriam frequentar uma igreja que não tivesse Bíblia. Podia até ter Bíblia, mas falando só o que você quer fazer. Pode beber, pode fumar, pode ter 2 mulheres, pode andar armado. Essa igreja ia ser para alguns, maravilha. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Gente, Jesus acordou, e o que ele fez? Primeiro passo, ele repreendeu. A gente primeiro quer reclamar, irmão. Não confessa o problema, repreende o problema, irmão.
Primeiro você reclama, para depois agir. Não faça isso. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Aí eu te pergunto: vento tem ouvido? Mar também tem ouvido? Com quem Jesus estava falando, gente? Com o diabo. Esse tornado que a gente vê que destelha a casa e tal. Um dia ainda vai aparecer um homem de fé num lugar desse e vai dizer: em nome de Jesus, eu te repreendo. E vai acabar o vento da hora. Aí o pessoal vai entender que aquilo não é a natureza, que é um demônio ali. Em 2000 não sei se foi em 2002, 2001, eu morava numa casa na Pian. Gente, até o dia de hoje eu não vi mais um vento daquele tipo. Tomara a Deus que nunca mais aconteça. Olha, já eram as 5 horas da manhã, irmão, mas que ventania. A senhora lembra disso? O vento suviava, irmão. Esse vento, até Bianca morava numa casa ali, né? A Bianca e a Ana, ali em cima, ali, tinha uma árvore que tinha 3 homens para abraçar aquela árvore. E ela tombou, ficou em cima da sua laje, né? E alta. E as bananeiras sozinhas. Só a árvore. E o capim parecia que passou 2 pernas altas ali andando, sabe? Porque o meio, o capim estava em pezinho, mas os outros estavam amassados. Estilo que passou a pessoa andando ali. Lá em casa, uma antena caríssima que eu tinha, uma antena daquela hoje está custando um dinheirão, irmão. Aquela de bambu seco, um emendado no outro assim, uma lâmpada fluorescente. A minha antena estava lá na casa do vizinho. Ainda bem que o vizinho honesto me devolveu. Oi? Eu tinha aquela caixa d'água antiga. Sim. Arrastou. Aí, ó. A mim me deu livramento. Passou na casa do vizinho, na esquina, passou no vizinho, passou por cima da minha casa, foi direto e pegou a casa da igreja. Olha isso. Irmãs, eu vou contar para vocês. Quando eu abri a porta da sala, dei com aquele vento, aquela escuridão, na mesma hora disse: ó, em nome de Jesus eu te repreendo. Cessou. Aí eu vim para a igreja. Quando eu cheguei aqui na igreja, 2 telhas dali, porque as telhas são enormes, estava lá na outra rua. O vizinho do lado aqui estava em obra, botava o cachorro ali. O troço chapou o cachorro na parede e matou. Aí, está morando aí, agora ele conta isso. Depois chega a Bianca, é que o celular estragou aquele celular, eu tirei a foto da árvore. Passou a árvore lá de casa, está caída em cima da lá. Eu fui lá para ver. Ela não tomou no mão, ela torceu assim. Ela torceu, igual cana, torcida assim. Gente, só para você ter uma ideia, a árvore era tão grossa, não estou exagerando, 3 homens para abraçar a árvore. A árvore estava torcida e caída, e a bananeira em pezinho normal. Entendeu agora? Então, Jesus repreendeu um vento desse. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Você vê aqui, ó, nessas praias aqui, né, da Barra,
até Copacabana mesmo, Leblon, de vez em quando tomar acima, joga aqueles quiosques tudo embaixo, irmão. Só na beirada dele. Você imagina lá no meio o tamanho das ondas, irmão. Porque ele faz aquele negócio assim, eu tiro um buraco, o barco vai lá embaixo, irmão. Até perguntei ao Douglas, você já acostumou com o mar? O cunhado da Cristina, parou de tomar engolve, parei, pastor, a plataforma some, e é alto aquilo, tá? É muito alto uma plataforma, e tira o petróleo, né? E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, olha o que os discípulos, olha o que Jesus falou para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês não aprenderam comigo, você não escuta o que eu falo, não? O que Jesus está falando, a pessoa continua reclamando da vida, perde cultos, não toma ceia. O Brasil vai jogar hoje, tem muita gente que não vai para a igreja. Eu quero ver a hora que o demônio vier, diz, em nome do Brasil, tu vai sair. Eu quero ver, irmão. Nome de Ancelotti, eu quero ver sair. Irmão, nada contra o futebol, mas pelo amor de Deus, você trocar Jesus por futebol, você é doido, irmão. Depois disse, eu estava tão empolgado vendo o jogo que minha mulher foi embora, eu nem vi. O senhor pode orar para ela voltar? Você está brincando, né? O senhor vai estar onde na hora do jogo? Eu venho para a igreja. Aqui é meu lugar, eu venho pregar. Se eu vier para a igreja, eles param de jogar? Não, mas você para de vir à igreja para vir jogar. Não, eu vim buscar o meu Jesus. Pode, irmão. Pelo amor de Deus. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Não conhecia mesmo Jesus, né? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, enquanto você não conhecer a verdade, você não vai renunciar ao que está errado. Então isso quer dizer que você ainda vai sofrer muito. Vai sofrer muito. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva bem, mas você não quer. Não quer intimidade com Deus, é verdade, é assim. Então você ainda vai sofrer muita coisa. Eu sofri. Enquanto eu não entendi a verdade, meu sofrimento foi grande. Olha, passei muita coisa. Vi a morte, vi tudo. Nossa! Negócio sério, irmão. Negócio sério. Então, se quiseres e ouvir, você vai comer o bem dessa terra. Mas se recusar e for rebelde, vai ser devorado a espada. Amém? Amém. Olha, então vem para cá para a gente orar lá, está cedinho. Mas ele paga preço por ele viver igual o ímpio. Mesmo a pessoa não conhecendo a palavra, eu planejei a fazer uma malícia quando eu tinha 28 anos. Eu não era crente, não. Eu tinha muita raiva de crente. E tinha a igreja a Deus de Amor. E eu comecei a ir para a igreja para ver os negócios, entendeu? Aí ele estava fazendo uma cintinha para arrecadar um dinheirinho para fazer
vez que eu paguei. Eu falei, tá vendo que esse negócio de crente é mentira? Esse foi mentiroso. Aí, sabe o que aconteceu? Eu estava com dinheiro no bolso e não paguei. Eu estava duas bolsas de dinheiro. Quando eu cheguei em casa, eu estava com cadê o dinheiro? Não passou o dinheiro até hoje. Já aconteceu outro, né? Eu fui bater pelado dentro do carro e ele ficou com a perna de dentro. Ele pegou assim, aqui embaixo da perna, toda ensaiada. Depois eu perdi a perna cortada. Uma vez que eu paguei, Não, olha. Vem orar, gente. É coisa séria. É sério. Gente, amanhã a Verônica está fazendo aniversário. É você, é quarta-feira? Olha aí. Geri também é amanhã. Olha, eu vi Carlinho lá naquela mata de Tinguá lá. Gente, ó, Carlinho estava agarrado num boi. Irmão, uma hora ele por cima do boi, outra hora o boi por cima dele. O cabelo cheio de graveta. O que é isso, Carlinho? Não, a Geni faz aniversário segunda-feira, tem que fazer um churrasco. O que é isso, cara? Brincadeira não. E o pessoal tocando berimbau, Clarinho. Tim, 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 Carlinho lutando capoeira com o boi. Negócio sério. Na casa da Ana, quarta-feira, arrasta a pé, hein, gente? Né, Robson? Oi? É o teu presente, meu filho. É o teu presente. Vai lá. Você sempre conta. É dia de ganhar presente. Vem orar, pessoal. Daqui a pouco eu pego uma vara, vou aí no instante, vem todo mundo aí. E essa é aquela que é boa, né? Gente, olha, domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja, tá? E graças a Deus que a gente se ama muito, né? Mas a gente pode melhorar esse amor, o que você acha? É verdade? Um traz um pãozinho, outro traz uma manteiguinha, não precisa ser grande, porque a gente não come manteiga, a gente come pão com manteiga, né? Outro pode trazer uma fruta, outro pode trazer um bolo, e a gente fazer aquela mesa bonita, né? Um traz o café, já tem até cafeteira aí na igreja agora, zerada, 0 quilômetro, verdade. E outro traz um chocolate e tal, aquela coisa gostosa. Terminou o culto, vamos tomar nosso cafezinho, bate um papo, e aí, como é que você passou essa semana? E aí vai. Glória a Deus. É assim que a gente faz, irmão, em nome de Jesus. Tá? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Se você trouxe o dízimo do Senhor, ele vai falar o seu dízimo, não é seu, é do Senhor. Você põe aqui, tá? Feche os seus olhos, graças a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos, na presença dos anjos.
Nós estamos na sua presença, nós estamos reunidos nesse nome, e como nós te agradecemos pelos conselhos que o Senhor dá para nós. São conselhos brilhantes, são conselhos que quem pega, põe em prática, só vence na vida, Pai. Ah, Senhor, oh Espírito Santo, fortalece a cada homem, cada mulher, até as crianças, a pôr em prática o que o Senhor ensinou. Oh Espírito Santo, renova o teu povo, batiza os que ainda não são batizados. Oh, oh Pai, em nome de Jesus, sara, meu Deus, o que chegou aqui com mal-estar, o que chegou aqui preocupado, o que chegou aqui, meu Deus, que teve uma batalha séria e não conseguiu dormir. Ajuda essa pessoa, Pai. Ah, Senhor, como eu peço para abençoar o Nando, que teve um grande interesse em consertar o carro. Oh Deus, mostra para ele que até um copo d'água que se dá a um discípulo seu, de maneira alguma a pessoa perde o galardão. Então abençoa ele, Pai. E olha para esse povo que está aqui nesta manhã, esse povo, ó Deus, que tem orado por esse ministério, esse povo que tem brigado por esse ministério, esse povo, meu Deus, que tem pensado nesse ministério. Eles fazem planos. Abençoa eles, ó Deus, muda a história de cada um deles, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e hoje nós temos futebol. Eu peço, Senhor, para olhar para as nações, para que os maus espíritos não venham, meu Deus, dominar os homens e mulheres, para ao invés de torcer pelo seu time, brigar, matar, espancar. Não, Pai, não permita isso. Que a tua paz desça em todas as nações e tudo corra bem em nome de Jesus. E agora eu uso o seu poder e digo: Satanás, eu proíbo você de agir nas nações. Eu exijo a tua saída. Você não é cidadão legal aqui na terra. Jesus é, eu sou. Porque eu entrei aqui pela barriga de uma mulher. Jesus também entrou pela barriga de uma mulher. E você entrou por aonde? Jesus ensinou que aquele que não entra pela porta é ladrão e é salteador. Então fora, em nome de Jesus, e não volta mais. Agora, Pai, eu abençoo o teu povo com toda a sorte de Deus. E peço ao Senhor, meu Deus, que se alguém trouxe aqui dízimo, oferta, não é meu, é seu, o Senhor receba deles. E conforme o Senhor falou, os que me honrarei, que essa pessoa seja honrada. E toma cada um deles em suas mãos, cobre com teu manto de justiça, e leve-os em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Olha, desejo um domingo aí feliz aí com teu irmão. Tão gostoso isso, né? Aquele irmão tem aqueles irmãos com cara de ovo cozido. Eu nunca dei um bom dia a ele. Hoje eu vou dar. E glória a Deus. Deus abençoe, que bonito. Coisa linda, glória a Deus.
Glória a Deus, né, Felipe? Amém. Ó, você que orou aí comigo, tá? Ó, Deus abençoe. Fiquem na paz, tenham um domingo abençoado aí, viu, pessoal? Oi, Maísa.